Olá pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseirinha de pérolas em macramê e com regulagem, minha gente. Muito, mas muito facinho de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar essa ideia. Dá pra vocês usar e abusar da imaginação de vocês em relação à cor do fio. Aqui eu usei um fio colorido, que deu um detalhe bem especial aí pra nossa peça. Ficou bem alegre aí a nossa pulseirinha, tá? E aí eu fiz essa traminha que eu achei que ficou uma graça também, que também vocês podem estar usando outros tipos de pérolas, tá? Ou miçangas, até mesmo miçangas de outras cores, que vai ficar bem legal o seu trabalho, certo? É bem facinho de fazer e eu tenho certeza que vocês vão amar, então fica comigo até o final desse vídeo. E já aproveita, curte e compartilha muito, minha gente. Então, sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente, então a lista de materiais que vamos precisar para nossa pulseirinha de hoje. Então aqui eu separei vários tamanhos de pérolas, tá? Vou estar deixando aí na descrição para ficar mais fácil para vocês toda a lista. E os tamanhos dos fios também, tá? Então aqui separei pérolas da número 10, mas também pode ser da 12. Eu vou escolher todo nesse tom azulzinho. Pérolas da número 8, no caso da número 10 a gente vai precisar de somente uma, tá? Da número 8 eu vou precisar de duas, aí eu separei também pérolas da número 6 e pérolas da número 5. Então vai ser número 10, número 8, número 6 e número 5, para fazer a traminha das pérolas antes de fazer o nosso macramê. Aqui também eu vou precisar de fio de seda de 1 milímetro. Eu escolhi nesse rolinho que ele já vem todo coloridinho, tá? Pode ser, fio de seda ou então rabo de rato, certo? De 1 milímetro, mas também pode ser fio encerado, outros tipos de fio, desde que seja assim de 1 milímetro, que facilita aí o nosso trabalho para ficar um trabalho mais delicadinho. E dessa vez eu vou usar esse coloridinho, que eu achei que fica muito lindinho e combina com qualquer cor de pérola. Aqui também vou precisar de um pedaço de fio de nylon, tá? Os tamanhos, tanto do fio de seda e do fio de nylon, eu vou estar deixando aqui no cantinho da tela, conforme eu for falando pra vocês, tá? E também aí na descrição. Então, um pedaço, eu vou usar essa numeração 0,30, mas pode ser 0,35. E daí o pedaço eu vou estar deixando aqui no cantinho da tela. Um isqueiro, uma tesourinha para estar me auxiliando, uma agulha também pra gente fazer a nossa traminha. E daí 2 pedacinhos de durex pra mim colar na mesa na hora de fazer aí o meu macramê. E todos os materiais vai estar aí na descrição, igual eu falei pra vocês. Ó, gente, então voltei aqui com o meu pedaço de fio de nylon e já passei aqui, ó, por dentro da minha agulha, tá? Eu gosto de usar essa agulha aqui própria pra fazer bijuterias, própria pra se trabalhar com miçangas, tá? Vou estar deixando pra você que quer adquirir, vou deixar o link aí na descrição também pra vocês, tá? E daí, eu coloquei a minha agulha, a minha linha na agulha e eu vou estar trabalhando agora com as numerações das pérolas, todas as pérolas que eu separei aqui. Então, a gente vai fazer assim, eu vou trabalhar primeiramente com as pérolas da número 5, então eu vou colocar nessa ordem aqui. 7 pérolas da número 5 e uma pérola da número 6, certo? Ó, então, 7 pérolas da número 5 e finalizo com uma da número 6. Vou levar até a outra pontinha do meu fio, onde a gente vai estar amarrando, ó. Então, aqui na outra pontinha, eu vou estar amarrando, dando mais ou menos aí uns 3 nozinhos, ó. Então, dou um. No segundo nozinho, eu já aperto bem, tá, ó. Eu procuro apertar sempre no segundo nozinho para não embolar muito o meu trabalho, ó. Então, segundo nozinho, agora a gente vem aqui e aperta bem. E aí, aqui pra gente finalizar, eu vou dar aí mais uns 2 nozinhos aqui de uma vez. Ó, 1 e 2, tá? Pra ficar um nozinho bem reforçado. Aperto bem. Aí, sempre fica um nozinho aqui, a gente dá o acabamento escondendo por dentro de uma das pérolas, tá? Como a minha pérola número 6, ela é grande, então vou esconder por dentro dela, tá? Ou pode ser aqui do ladinho também, ó. Vou esconder, na verdade, vou esconder por dentro dessa número 5 aqui, porque daí não me atrapalha na hora de eu colocar aí o meu miolinho, tá? Então, vou entrar por dentro, ó, dessa 5, pra me esconder o meu nozinho. Aí, eu venho assim, ó, e vou dando assim, ó, puxadinhas de leve, e eu consigo esconder o meu nozinho por dentro dessa aqui, número 5. Vou cortar o excesso da linha que sobrou, o pedacinho do fio que sobrou do outro lado. E agora, eu vou vir com a minha agulha aqui novamente e dar continuidade. Vou centralizar uma pérola da número 8, que vai ser o miolinho aqui nesse meinho, tá? Então, da onde aqui, ó, tá saindo a minha linha aqui, por dentro dessa 5, eu vou andar até chegar aqui, ó, nessa número 5 aqui da ponta, tá? E aí, eu vou usar essa número 5 da ponta e essa 6 do outro lado pra mim centralizar o meu miolo com a pérola da número 8 aqui agora, tá? Ó, então, saí aqui onde eu falei pra vocês, ó, saí aqui onde eu falei pra vocês do outro lado, que é essa pérola do meio, que é da ponta, tá? Ó, deixa eu só organizar, ó. Então, aqui, ó, saí onde eu falei pra vocês. Vou vir com uma pérola da número 8, que vai ser o meu miolo, certo? Eu vou tentar dar uma acelerada nesse vídeo pra não ficar muito longo.
E aí, gente, ó, meu fio está saindo, ó, o lado que tá saindo meu fio aqui, ó, desse lado, lá do outro lado eu entro com a minha agulha. Então, o mesmo lado que tá saindo aqui desse lado, do outro lado, por dentro dessa número 8, eu vou estar entrando com a minha agulha. Ó, a minha linha tinha saído aqui da minha agulha, coloquei de novo, ó. Então, desse outro lado eu vou estar entrando por dentro dessa número 6. Falei número 8 não, gente, é número 6. Número 8 é que eu acabei de colocar aqui no fio pra ser o miolo, ó. Então, lá do outro lado, por dentro dessa número 6... eu vou entrar. E aí, gente, centralizei, ó, o miolinho, eu vou virar desse lado pra ficar mais fácil. Você pode ver que o fio está saindo aqui, ó, no meu lado direito aqui agora. Vou entrar com a minha agulha por dentro, novamente, do meu miolo, que é essa número 8, certo? E aqui, de novo, desse outro lado, com a mesma pérola do meio da número 5, ó. Aí, vocês podem ver que o meu fio tá saindo desse lado, dessa 5. Aqui, desse outro lado, ó, por trás onde está saindo o meu fio, eu vou entrar de novo, tá? Ó, então tá saindo aqui do meu lado esquerdo, agora eu entro aqui, ó, por trás, do meu lado aqui, ó, direito, com a minha agulha, puxo bem. Ó, então só pra vocês entenderem, vou virar aqui de novo e vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? Agora eu vou andar com a minha agulha por dentro dessas 3 número 5 e eu preciso sair aqui, ó, por dentro dessa número 6, pra me dar continuidade ao meu trabalho. Então, aqui é só andar sem segredo, ó, e vou sair aqui onde eu falei pra vocês, por dentro dessa número 6. E agora, aqui, novamente, eu vou estar colocando na minha agulha 7 pérolas da número 6 aqui de novo, tá? Então, agora é a pérola maior, 7 pérolas da número 6. E aí, da onde está saindo a minha agulha, a gente vai voltar por trás, ó. Então, tá saindo aqui no meu lado esquerdo, eu vou voltar por trás, ó. Então, aqui do lado direito, eu volto por trás da onde está saindo o meu fio. E vou puxar, ó. E vai formar outro círculozinho aqui, ó. Ó, ficando assim, dessa forma. Agora, minha gente, aqui eu preciso... Ó o barulho, como sempre. Eu preciso centralizar mais um miolinho. Agora, dessa vez, a pérola maior, tá? Que é a número 10, ou a número 12. Eu vou centralizar usando essas duas pérolas do meio aqui, ó, da número 6, tá? Tanto essa daqui, quanto essa daqui lá da frente, lá da ponta. Então, pra mim fazer isso, eu já vou andar com a minha linha até sair aqui na ponta, tá? Porque aqui eu tô percebendo que o meu trabalho... tá muito molenga, e daí pode ser que o meu trabalho fica solto. Se eu posso centralizar de onde está saindo aqui minha agulha, só que eu achei que vai ficar muito solto. Então, por isso que eu já saio lá na frente, ó. Aqui já na outra pontinha. E agora sim eu venho e centralizo a minha pérola grandona maior, que é essa azul aqui. Eu não tinha outra cor, minha gente, pra combinar com esse tomzinho azul, então por isso que eu tô usando essa cor. Mas fica a critério de cada um, né? Gente, ó o barulho. Aí aqui, da onde está saindo o meu fio aqui desse lado? Aqui desse outro lado, aqui por dentro dessa, número 6, lá do outro lado. Ó, eu vou entrar, o mesmo lado tá sendo minha agulha, aqui por dentro dessa 6 aqui desse lado, eu vou entrar novamente, tá? Que é aquelas duas do meio que eu falei pra vocês que a gente está trabalhando. Aqui eu vou puxar, às vezes dá, ó, uma enrolada, a gente vai organizar, isso é normal acontecer, de enrolar todo o fio. Agora aqui, minha gente, eu vou voltar por dentro do meu miolo, que é essa pérola grandona que a gente acabou de colocar, sempre puxando bem o fio. E agora aqui desse outro lado, ó, desse outro lado aqui que tá saindo o meu fio, eu vou voltar por trás. Então, tá saindo aqui do meu lado direito, por dentro dessa 6, aqui por trás dela eu vou voltar com a minha linha. E depois a gente puxa de novo pra não ficar linha aparente, um trabalho largo, igual eu falei pra vocês, ó. Então, desse outro lado aqui, eu vou voltar por trás da onde está saindo aqui o meu fio. E agora aqui é a hora de puxar bem o nosso fio, minha gente. Ó, vou deixar tudo bem justinho as pedras... tá? Ficando assim, gente, ó, tá ficando assim a nossa traminha. Agora, desse outro lado aqui, agora, novamente, eu vou estar colocando na minha agulha 7 pérolas da número 5, tá? Que é a pérola menor. Meu fio está saindo por dentro aqui dessa 6 aqui do topo e eu volto por trás de onde o meu fio está saindo. E aqui, novamente, eu vou estar formando mais um círculo, minha gente, olha isso. Ó, formei aqui mais um círculozinho, ó, igual eu falei pra vocês. E daí aqui eu vou centralizar agora o meu miolo com a pérola da número 8. Mas pra isso eu já vou sair aqui, ó, com a minha agulha aqui em cima. E aí eu centralizo o meu último miolo, que seria aí com a pérola da número 8, ó. Então já sai aqui, onde eu falei pra vocês. Que daí eu acho que aqui é melhor pra gente centralizar, pra não ficar trabalho solto, ó. Aí sai aqui onde eu falei, ó, pra vocês. E aí vem com a número 8 aqui agora. E aí eu vou usar, ó, coloca aqui a número 8 e usar essas duas pérolas do meio, ó. Aqui de onde está saindo o meu fio e aqui, essa daqui número 6 aqui da base, tá, ó. Então, entra novamente por dentro dessa 6 da base, lá do outro lado, ó. Sempre o mesmo lado tá saindo, eu entro com a minha agulha do outro lado, vou puxar aqui bem o meu fio, centralizo meu miolo, vou voltar por dentro do meu miolo, que é por dentro dessa número 8, e aqui desse outro lado, eu vou entrar por trás da onde está saindo, ó, a minha linha. Minha linha está aqui, ó, do meu lado esquerdo, então eu volto aqui, ó,
por dentro aqui, ó, do meu lado direito, ó. E agora é a hora de puxar bem aí o nosso trabalho, tá? Ó, deixa um trabalho bem apertadinho. Se você viu que o seu trabalho ficou largo, minha gente, é só andar com a agulha por dentro de todas as pérolas pra deixar ele mais reforçadinho, tá bom? Ó, então eu andei por dentro de todas as pérolas, só andei sem colocar pérola nenhuma, tá? Ó, então eu fui fazendo isso daqui, eu fui contornando essas daqui da lateral, ó, fui passando aqui, depois eu voltei aqui, contornei desse outro lado, até sair aqui de novo de onde está saindo o meu fio por dentro dessa aqui, número 5, gente. E agora ficou bem mais reforçadinho, ó, tá vendo? Bem mais firme o nosso trabalho. Então sempre faço isso quando eu vejo que o meu trabalho ficou largo. Agora aqui eu vou entrar, ó, já tô saindo aqui, ó, por dentro de onde a minha linha estava saindo antes. Agora eu vou escolher aqui um lugar pra mim arrematar, tá? E fica a critério de cada lugar que vocês queiram arrematar o trabalho de vocês. Vou escolher aqui desse ladinho, porque daí não vai me atrapalhar na hora de eu colocar aí o nozinho, não vai me atrapalhar na hora de eu colocar passar o meu fio de seda, tá? Então aqui, ó, desse ladinho entre essas números 5, eu vou dar o meu nozinho. Dei meu primeiro nozinho. Aqui, eu já vou dar o meu segundo nozinho. Pra finalizar, eu vou dar três nozinhos aqui, ó, tá, gente? Ó. Então, bem com a minha agulha, passo por debaixo, entre essas números 5, ó, e dou uma laçadinha, ó, tá vendo? E aperto bem. E aí, meu nozinho tá aqui no meio dessas número 5, ó, eu mando por dentro de mais uma, do lado onde está o nó, por dentro dessa daqui, número 5 à frente. E aí eu vou fazer isso daqui, ó, dou puxadinha de leve, porque daí meu nozinho esconde, fica com um acabamento perfeito. Vou cortar o excesso do fio que sobrou e a nossa traminha já está pronta, a parte da frente da nossa pulseirinha. Agora aqui eu vou vir com os meus pedaços de fio de seda e a gente vai fazer a parte do macramê aqui agora, ó, das duas laterais da nossa trama. Ó, gente, e agora aqui eu vou fazer a parte do macramê, peguei os dois fios, que vai ser a parte da base da nossa pulseira. Então, a base, tá? Eu vou estar colocando um pedaço aqui e outro aqui, tá? Então, pra fazer a base, eu separei os dois pedaços do mesmo tamanho dessas laterais. Com uma das pontinhas, minha gente, eu vim aqui e já fui selando, tá? Eu vou selar, deixo bem fininha pra gente conseguir passar por dentro dessa número 5, tá? Ó, no meio dessa número 5, ó, eu vou fazendo isso daqui afinando, ó, as pontinhas, dou uma seladinha nessas laterais também que me ajuda bastante, ó. Aí eu deixo bem firmezinho, bem durinha, porque daí a gente consegue passar com mais facilidade, tá? Então eu faço isso daqui, ó, nas duas pontinhas. E daí, ó, vem com uma das pontinhas, ó, e passa aqui, ó, por dentro dessa última número 5 aqui da ponta da nossa traminha, ó. Passo uma das pontas do meu fio, ó, tá vendo? Que daí, selando, a gente consegue passar com mais facilidade aqui do outro lado. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou igualar aqui as duas pontinhas, vou deixar por igual a base, ó. Vou igualar. Vem desse lado, eu vou deixar assim por igual. E vai ficar assim, certo? Agora, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colar aqui na mesa, minha traminha. Vou vir com um pedaço de durex que eu falei pra vocês, ó. Eu vou colar aqui pra mim iniciar a fazer aí fazendo o meu macramê, ó. Tentar deixar bem coladinho. Desse outro lado aqui também, ó, nessas duas pontinhas, eu também vou estar colando, tá? Pra mim facilitar. Vou vir agora com outro pedaço, que vai ser o pedaço pra gente fazer o macramê. Também a gente vai precisar de dois pedaços com o mesmo tamanho, que é um pra cada lado, pra fazer o nosso macramê. Eu também gosto de selar pra ficar mais fácil de se trabalhar com o fio, tá? A pontinha fica mais firmezinha. E daí, pra fazer o nosso macramê, aqueles macramê no quadrado, né? Que eu sempre passo aí pra vocês. Então, com uma das pontinhas, eu vou passar assim por debaixo do fio. Aqui em cima, eu vou igualar as duas pontinhas e eu vou iniciar com o meu macramê bem ali encostadinho nessa pérola aqui, ó. Bem ali no finalzinho do meu trabalho, bem encostadinho por dentro, pertinho dessa pérola, número 5. Então, inicia aqui, ó, um elo pra cada lado. Vou iniciar o elo do meu lado esquerdo, com essa ponta eu jogo por cima dessas duas da base. Esse outro lado agora eu jogo por cima dessa ponta. E aí, com essa mesma pontinha, eu vou passar por debaixo aqui de todos os fios e já sai aqui por dentro desse elo aqui desse outro lado. E vou puxar as duas pontinhas, apertando bem aí o meu trabalho. Igual eu falei, deixo bem justinho, bem pertinho aqui dessa pérola 5. Agora, o elo vai ser aqui, ó, meu lado direito. Então, com a ponta do lado direito, eu jogo por cima dessas duas aqui da base. Com a outra pontinha do meu lado esquerdo, eu jogo por cima dessa. Passando por debaixo de todos os fios, já saio por dentro desse elo aqui, desse outro lado, e vou apertar. Fiz um elo pra cada lado, agora o elo vai ser desse lado, ó. Jogo essa pontinha por cima desses dois aqui da base. Esse outro pedaço eu jogo por cima dessa. Passo aqui por debaixo de todos os fios. E eu saio por dentro desse elo que se formou desse outro lado. E agora o meu elo desse lado aqui. Pra vocês não ficar perdida no elo, gente, sempre o lado que tá o relevinho é onde eu vou fazer assim, ó, meu elo, tá? Ó. Então, o lado que tá um relevinho levantadinho é o lado onde eu inicio fazendo assim, ó, meu elo, jogando o fio por cima desse da base, com essa outra pontinha por cima dessa. Passo por debaixo de todos os fios, já sai aqui por dentro do meu elo. E vou puxar, tá? Sempre fazendo a mesma coisa, agora desse outro lado. E aí, ó, sempre fazendo aqui a mesma coisa, passo lá por debaixo. E vou fazendo assim por diante, ó. Aqui de novo esse outro lado, jogo por cima desse, essa pontinha aqui novamente, ó. E passo novamente, ó,
por debaixo e saio por dentro aqui desse elo. Eu vou fazer mais ou menos 5,5 centímetros de macramê, tá? Eu vou fazendo. Aí depois eu vou medir, tá? Pra mostrar pra vocês. Eu quero mostrar mais de pertinho depois também como está ficando o meu macramê. A mesma coisa que eu estou fazendo desse lado, mesmo tamanho, tá? Os mesmos tamanhos de fio também a gente vai repetir do outro lado aí da nossa pulseirinha. E do outro lado eu vou fazer em off, porque assim, se você não pegou o jeito, é só vocês olhar como que eu fiz aqui e vocês vão repetir do outro lado aqui também, tá? Porque aí vai ser, ó, a mesma coisinha, tá? Que eu tô fazendo de um lado e depois eu vou repetir do outro. Então, daqui em diante eu vou fazer até dar 5,5 centímetros mais ou menos de macramê. Ó, gente, então voltei aqui, já adiantei meu processo. Igual eu falei, fiz aproximadamente 5,5 centímetros de macramê. Essas duas pontinhas que ficou aqui, minha gente, eu vou cortar e selar, tá? Então, vou tirar aqui da mesa pra facilitar e mostrar pra vocês de pertinho, ó. Essas duas pontinhas que a gente estava fazendo nosso macramê, eu vou cortar e selar. Então, pra cortar, eu corto deixando uma pontinha bem pequenininho, ó. Então, venho aqui com a minha tesoura, deixo só uma pontinha bem pequena. E aí, eu vou selando, ó, derretendo o fio. E eu vou fazer isso daqui, gente, ó. Dou batidinhas, que daí vai colar um fio no outro e não solta mais. Mesma coisa aqui, desse outro lado aqui também. Tá, ó. Então, aqui eu venho, corto, deixo só uma pontinha. Ó. E eu vou selar sempre com a parte transparente do fogo, pra não ficar preto o fio. E vai ficar assim. Aí, ficou aqui a sobra. Essa sobra aqui, geralmente, ela vai dar aí de mais ou menos 10 centímetros, de 9 a 10 centímetros, tá? Essas duas sobras aqui, que depois a gente vai fazer a nossa regulagem no final. Aí, deixa eu só medir, ó, o macramê que eu fiz aqui, que eu falei pra vocês, ó. Então, aqui do início, pertinho dessa pérola, 5 até aqui, ó, de 5 a 5,5 centímetros, tá? Ó, de macramê. Ó, o meu passou um pouquinho, ó, quase chegou 5,5, tá? Mesma coisa, o mesmo tamanho que eu fiz aqui, eu vou repetir tudo de novo aqui nessa outra lateral aqui também, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui de novo. Aí, eu vou fazer em off, porque, igual eu falei, é a mesma coisa, então não tem a necessidade de eu fazer tudo de novo aqui, tá? Então, eu vou vir com os mesmos tamanhos que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui de novo. Se você não pegou o jeito, igual eu falei, volta um pouquinho o vídeo, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão aprender aí a fazer também, tá bom? Então, volta pra fazer tudo que eu fiz aqui desse lado. Vocês vão repetir a mesma coisa aqui desse outro lado. Ó, gente, então voltei aqui, já adiantei também o outro lado, ficando assim desta forma, minha gente. Olha isso, o detalhe desse macramê. E aí, os dois lados, por igual eu falei pra vocês, ó, mesmo tamanho, mesma coisinha, ó, ficou assim. Aí, eu coloco sempre assim, ó, pra medir, pra ver se realmente ficou por igual os dois lados, ó, o mesmo tamanho. Tem que estar bem certinho, minha gente, ó, tá vendo? Eu faço isso daqui pra me medir. Agora, aqui eu vou fazer a parte da nossa regulagem, tá? Que também vai ser esse mesmo macramê. Então, pra fazer a regulagem, com as duas pontinhas aqui que sobrou, a gente vai colocar assim, ó, um do ladinho do outro. Eu sempre gosto de medir o tamanho total. Vou medir o tamanho total primeiro, tá? Pra ver quanto que ficou a nossa pulseirinha, tá? Ó, então, daqui até aqui deu aproximadamente 16 centímetros, tá bom? De pulseira. Aí, eu sempre faço 1 a 1,5 menor que o meu braço, porque ainda tem a parte da regulagem que vai aumentar esse tamanho, tá? Então, aqui eu vou colocar, ó, as duas pontinhas, um de cada lado. Vou colar na mesa pra facilitar aí o meu macramê. Vou estar colocando aqui um durex de cada lado, ó. E aí, vai ser o nosso macramê quadrado aqui também. Vou vir com mais um pedaço, tá? Pra nossa regulagem, de aproximadamente 35 centímetros. Aqui também eu gosto de selar as duas pontinhas. E aí, é a mesma coisa que a gente iniciou fazendo esse macramê, a gente vai iniciar aqui também, com um dos lados da pontinha. Eu vou passar aqui por debaixo, ó, de todos os fios. Vou igualar as duas pontinhas lá em cima. E aqui eu vou fazer 3 elos pra cada lado, tá? Então, o meu vai ser 3 elos, 3 nozinhos pra cada lado, 3 macramês pra cada lado. Igualei, aí eu inicio o elo aqui do meu lado esquerdo, com essa ponta eu jogo por cima dessas aqui da base, com essa outra pontinha eu jogo por cima dessa, passo por debaixo de todos os fios e saio aqui por dentro, ó, desse elo. E agora aqui, minha gente, ó, é só puxar as duas pontinhas. Puxo bem, aperto bem, e agora o elo vai ser desse lado, com essa ponta por cima dessa, com esse outro lado jogo por cima desse daqui, passa aqui por debaixo de todos os fios, ó. E sai aqui por dentro desse elo, e agora é só puxar aqui as duas pontinhas, certo? Aperto bem, agora desse outro lado vai ser o meu elo, ó. Então, a mesma forma que eu estava fazendo, e eu vou finalizar aqui também. Aí, aqui eu vou finalizar aqui 2 nozinhos pra cada lado aqui agora. E daí, eu vou fazer 3, igual eu falei pra vocês, 3 pra cada lado, tá? Vou repetir mais uma vez aqui agora de cada lado. Ó, então, terminei aqui a minha regulagem, vou tirar da mesa aqui pra mostrar pra vocês, porque daí agora a gente vai finalizar essas duas pontinhas, cortando e selando, dando um acabamento final, tá? Então, venho com a minha tesourinha, o meu isqueiro,
E vou cortar, então, essas duas pontinhas aí que a gente estava fazendo nosso macramê, a nossa regulagem. Então, faço isso daqui. E aí, eu vou cortar, ó, meu fio. Deixo só uma pontinha pequena pra gente selar. Ó, selo, derreter o fio, faço isso daqui, dou batidinhas pro fio derreter, colando um no outro. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado aqui também. Ó, vou cortar, deixo só uma pontinha e vou selar, derretendo o fio e faço tudo aqui dando batidinhas. E ficou assim, ó, nossa regulagem, gente, ó, nosso macramê, quase não dá pra ver aqui. Ó, tá vendo? E aí, gente, ó, eu vou finalizar agora essas duas pontinhas, ó, que ficou pra cada lado, ó, tá vendo? Então, aqui eu vou puxar, ó, levar até o final o meu macramê, ó, encostando lá na minha pulseirinha. Lá em cima agora, o que que eu vou fazer? Eu vou igualar, deixar todas essas pontinhas por igual, minha gente, ó. Então, aqui eu vou deixar assim, ó, por igual. Se eu achar que tá muito grande, se tá desigual, eu vou vir aqui com a minha tesourinha, daí eu vou cortar, tá? Ó, se eu achar que essas duas pontinhas ficou muito grande pra regular, eu venho aqui, ó, e corto assim, ó, deixando todos por igual. E aí, os dos dois lados, agora eu vou finalizar essas duas pontinhas, ó. Vou dar um nozinho simples. E aqui eu vou fazer isso daqui, ó. Vou deixar só uma pontinha pequenininha aqui no final, pra gente selar, ó, e dar o acabamento, ó. Deixei só uma pontinha pequenininha. E vou selar dando batidinhas aqui. E vai ficar com esse nozinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado aqui também. Ó, gente, então ficou assim os dois lados, ó, com o nozinho na pontinha, pra regular simples e fácil, ó. Ó, só puxa aqui as duas lateraisinhas e puxa aqui as duas pontinhas e vou regulando conforme o tamanho do meu braço, ó, tá vendo? Desta forma, aqui. E, ó, o detalhe do nosso macramê ficou assim, gente, com a traminha na frente. Olha que belezinha que ficou. Que cuti-cuti, minha gente. Dá pra vocês usar e abusar da imaginação de vocês em relação às cores das pérolas, as cores do fio, que eu tenho certeza que vai ficar bem legal aí o seu trabalho, minha gente. Olha isso, que perfeição de pulseirinha que ficou. Muito bonitinha, gente. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!